E aí, pessoal, bora lá falar de novo do Ho'oponopono? No primeiro vídeo eu contei um pouquinho da minha experiência, como que isso chegou pra mim, como eu uso isso no meu dia a dia, né? Hoje eu quero falar pra vocês, olha que interessante, hoje eu quero falar pra vocês de onde vem isso, né? Como que chegou isso, como é que tem um monte de livro, um monte de gente fala sobre isso, um monte de gente fala de curso, dá curso, e tem vários vídeos falando sobre isso. E ao mesmo tempo tem tanta gente que não tem a menor noção do que é isso. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês. De onde vem isso? Então, essa prática do Ho'oponopono vem do Havaí, né? Então, é uma prática de cura energética dos povos nativos do Havaí. E aí é muito interessante, porque tinha uma mulher lá, que ela era uma xamã, né? Uma curandeira. Lembra quando a gente era pequeno, que não tinha muito médico, que as mães levavam a gente na benzedeira e aquilo funcionava, a gente não entendia nada, mas a gente ia e dava certo? É mais ou menos isso. Então, olha que interessante. Minha mãe me levava muitas vezes. Então, olha que interessante. Ela levava no médico também, tá, gente? Fica tranquila aí. Quer dizer, ela levava no médico também quando precisava, mas a curandeira, as benzedeiras, ela também dava certo. E aí, olha que bacana. Tinha uma xamã, ela chama Mormon, Simeona, e ela foi a quem trouxe o Ho'oponopono, né? Ela praticava o Ho'oponopono, então tem várias histórias no livro tal, que vai contando que às vezes tinha um hospital lá no Havaí, que o Joe Vitale conta isso no livro dele do Marco Zero, e que tinha um hospital lá, que à noite fazia uns barulhos esquisitos, batia a porta, caía as coisas e tal. E aí eles chamavam ela, e ela ia lá, sem falar nada, ela ia passando no local, ia fazendo umas rezas, uns benzimentos, ela ia ecoando algumas palavras lá, e aquilo passava, melhorava. Então ela ficava muito conhecida lá, com essa prática de cura energética. E aí, de repente, depois de um tempo, ela começava a explicar isso para algumas pessoas, ela começou a dar curso sobre isso, que as pessoas pediram. E aí, o Dr. Hugh Lin, que é um psiquiatra, tem alguns livros que falam que ele era psicólogo, psiquiatra. Na verdade, eu não sei afirmar isso com certeza, mas de qualquer forma, era um estudioso da mente humana. E ele foi fazer um curso com ela. E aí, nos relatos, diz que assim, ele olhou também, ele falou, o que é isso? Ele não acreditou muito, enfim, mas na jornada dele, ele acabou acompanhando ela por cerca de 10 anos. E teve uma época que ele teve um convite, o Dr. Hillin, ele teve um convite para ir trabalhar num hospital psiquiátrico de pessoas assim que tinham cometido crimes terríveis, enfim, que ninguém nem queria trabalhar lá. E ele foi convidado e ele foi. Só que o combinado dele foi, eu não vou atender pessoalmente essas pessoas. O que ele fez? Ele ia lá, atendia de que forma? De forma indireta. Então ele pegava o prontuário das pessoas, dos presos, e ele ia experimentando as sensações de ler o prontuário e ele ia fazendo as limpezas nele. Então, por exemplo, se o homem era muito agressivo, ele limpava a agressividade nele. Se o homem ele era assassino, ele limpava essa energia assassina nele, né? Então, olha que interessante, porque ele entendia que ele, com os erros dele, com aquilo que ele também experienciava, reproduzia com que aquela pessoa trouxesse aquelas experiências na vida. Então, ele foi fazendo isso, ele ficou, parece que 3 anos lá nesse hospital psiquiátrico e mudou muito, né? Muitas pessoas de lá depois saíram, foram curadas e a partir daí, assim, foi uma explosão, todo mundo ficou sabendo dessa história e como é que isso chega e foi se espalhando para o mundo todo. Aí apareceu o Joe Vitale, que é aquele que ele aparece também no livro no filme do Segredo, né? Então o Joe Vitale, ele é escritor, ele escreveu vários livros, palestrante e hoje inclusive ele ministra, né, o curso do Ho'oponopono. O Dr. Hugh Lin, ele morreu o ano passado, né? Então ele não está mais aqui entre nós. E aí, olha só que interessante, o Joe Vitale, ele teve um problema com a filha dele, né? Então um dos livros ele relata isso, no livro do Marco Zero ele relata isso. Então ele teve um problema com a filha dele e ele não sabia mais e ele procurou o Dr. Hugh Lin, né? Ele soube dessa prática havaiana e tal, ele procurou. Enfim,
procurou, fez todo o tratamento, a filha dele melhorou e ele falou, não, eu preciso passar isso para mais pessoas. E foi, na verdade, quem traz o Ho'oponopono para toda a população, para que ficasse muito conhecido, foi através do Joe Vitale. Então foi a Morna primeiro, aí vem o Dr. Heal Len e depois o Joe Vitale é que acaba disseminando toda a história do Ho'oponopono para o mundo, né? Através dos livros, seminários, palestras, enfim. Olha que interessante. O Dr. Heal Len tem uma história bem interessante no livro, né? Que o Joe Vitale, ele escreve o livro, ele fala, olha, você quer olhar para ver se eu escrevi direitinho e tal, né? O Dr. Heal Len, ele simplesmente olha o livro, ele dá uma olhadinha assim e fala, tá bom. Por quê? Ele estava no nível de percepção da sensação energética que ele já sabia se aquilo era bom ou não, se aquilo ia ser uma contribuição ou não. Né? E aí ele autorizou ele a divulgar o livro, e o livro é um sucesso, acho que vale a pena, quem gosta de ler, querer saber mais sobre a história, acho que vale a pena. Então entender que vem lá do Havaí, depois passa pelo Dr. Heal Len, Dr. Heal Len conhece, aliás, o Joe Vitale conhece o Dr. Heal Len e ele, de alguma forma, ele vem para poder trazer essa prática para a gente, né? Lembrando que a prática do Ho'oponopono é uma prática de cura do campo energético, não religioso, gente, energético. Energético a gente está dizendo assim, todos nós temos um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental, um corpo espiritual. Então, quando a gente está falando do corpo energético, a gente está falando dessa parte que a gente não vê, que a gente não percebe com os nossos 5 sentidos, mas que todo mundo tem. Até a Organização Mundial da Saúde, ela diz lá, né? Saúde quer dizer um bem-estar no físico, emocional, mental e espiritual. Não tem a ver com crença religiosa. Tem a ver com saber que nós somos esse ser, além desse corpinho físico que a gente percebe. Gostou? Conta para mais pessoas que você descobriu agora que existe mais uma possibilidade aí para a gente poder nos ajudar a estar nessa experiência, nessa realidade, nessa vida de uma forma mais leve, né? Pode ser mais leve, tá bom? Então, hoje eu deixo com vocês aqui um pouquinho da história do Ho'oponopono. É lógico que eu trouxe de uma forma bem simples, tem muito mais histórias aí por trás de tudo isso, mas se você ficou curiosa, eu posso deixar aqui no link alguns livros, algumas referências para você buscar. Na própria internet você consegue acessar o site do Dr. Heal Len, enfim, para você ter mais informações, tá bom? Então hoje eu deixo vocês aqui com um beijo grande.